Olá, meu nome é Gilson Júlio Peixoto Filho, eu sou da turma de Informática 3 e eu vou estar apresentando agora a relação entre os conteúdos do capítulo 2 do livro de Química. Primeiramente, vale ressaltar que existem diversos compostos químicos, vários deles com propriedades químicas e físicas totalmente diferentes, então surgiu a necessidade de representar eles para nós sabermos de qual composto químico estamos tratando. Para isso surgiram diversas formas de representação. Uma delas é a fórmula molecular, que basicamente meio que mostra a quantidade e o tipo de elementos que existem nessa molécula, mas não mostra, por exemplo, a estrutura dessa molécula, ou seja, as ligações que existem entre esses átomos. Então, a partir daí, quando você vai para a química orgânica, existem diversos compostos que contêm o mesmo número de átomos e o mesmo tipo de átomos, ou seja, eles possuem a mesma fórmula molecular, mas eles possuem estruturas diferentes, o que caracterizam compostos diferentes. Mas com a fórmula molecular não tem como você perceber isso, não tem como você distinguir esses dois compostos. É, então você acaba tendo as famosas isomerias. Para contornar isso, foram criados outros tipos de representações, como a representação estrutural. No caso, a representação estrutural em linha é uma bastante utilizada na química orgânica, que mostra basicamente as ligações entre esses átomos e a forma, o tipo desses átomos. Por exemplo, tem um oxigênio, tem um nitrogênio, são representados. Então, com isso, dá para você contornar essas isomerias. Partindo da fórmula estrutural, é possível que você meio que mostre como a molécula se dispõe no espaço, ou seja, como ela tem a geometria estabelecida por ela. Ou seja, tem moléculas que elas ficam em um plano, são moléculas planas, e existem moléculas também que não são planas, que elas são espaciais. Bem, agora que já tratamos a respeito das representações dessas moléculas, vamos tratar também a respeito de uma propriedade que os átomos têm, que no caso é a eletronegatividade. Essa propriedade ela vai ser muito importante para a gente entender como as moléculas podem ser apolares e polares. Ou seja, moléculas apolares são aquelas que não têm polos, digamos assim. E moléculas polares é o inverso, ou seja, elas possuem uma espécie de polo em suas extremidades. Ainda tratando dessa questão da polaridade de uma molécula, existem certas forças que ao redor da molécula vão sendo criadas. Essas são chamadas as forças intermoleculares. As forças intermoleculares elas podem ser de três tipos. O primeiro e mais fraco é o tipo de dipolo induzido, ou então dipolo instantâneo. Esse tipo de ligação ele basicamente ocorre em moléculas apolares, onde um lado da molécula apolar, ao aproximar de outra molécula polar, meio que induz a geração de polos em uma dessas moléculas. E com isso ocorre um efeito na outra e assim por diante. Esse tipo de força intermolecular é bem fraca e não gera uma estabilidade muito grande entre as moléculas. E ela, ou seja, ela geralmente para as moléculas que têm esse tipo de interação, elas possuem pontos de fusão e ebulição muito mais baixos que outras moléculas polares. Outro tipo de interação entre as moléculas, um pouco mais forte, mas não a mais forte de todas, mais forte das três, é a interação de polo-dipolo. Ela acaba ocorrendo em moléculas polares, ou seja, que possuem polos, e ela é mais forte que a outra por causa que os polos já são formados na molécula, já estão formados na molécula. Então, esse tipo de interação é chamado de dipolo permanente, pois os polos, digamos assim, da molécula, eles são permanentes, eles não se desfazem depois da interação. Por isso, o ponto de ebulição e de fusão de moléculas polares é um pouco mais alto que de moléculas apolares. Partindo desse princípio de aumentar mais ainda o ponto de fusão e ebulição,
existem ainda as ligações de hidrogênio, que são as mais fortes de todas entre esses tipos de interações intermoleculares. As ligações de hidrogênio ocorrem com um grupo mais eletronegativo, ou seja, aquele que tem mais diferença eletronegativa com hidrogênio. Os elementos que participam desse tipo de interação são os do grupo FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Por exemplo, uma molécula que tem uma grande interação intermolecular de ligação de hidrogênio, a água. Outra, o ácido fluorídrico. No caso, a ligação de hidrogênio é uma ligação mais forte por causa que a diferença entre a eletronegatividade do hidrogênio e a eletronegatividade dos outros elementos é muito grande, é muito maior do que uma dipolo-dipolo. Por isso, os pontos de ebulição e de fusão de uma substância ou composto que faz ligação de hidrogênio é muito mais alto do que um que não faz. Bem, foi isso a minha apresentação. Espero que tenham gostado e tchau!